pessoal, estamos aqui hoje para falarmos sobre a criança ferida, nessa nossa jornada reencarnatória, como que isso acontece na vida de todos nós. O vídeo de hoje vai tratar de uma forma geral, como que funciona isso e quais os tipos de criança ferida que existem, quais as características, né? Mas nos vídeos futuros, a cada postagem que eu farei, eu vou focar em um tipo de criança ferida, tá? Porque há muito que se falar e isso nos ajuda no autoconhecimento, tá? O intuito hoje é de trazer esse tema de conhecimento para que as pessoas, assim, a gente se olhe, né? Olhe primeiro para si, né? Para tentar identificar alguma coisa, algum comportamento. E na medida dos próximos vídeos, a gente vai aprofundando mais cada um e aí vai ficando mais fácil, tá bom? Bem, a criança ferida é uma característica que pode acontecer na vida presente, ou a gente já pode ter trazido por conta da nossa ancestralidade. Tá? Criança ferida, por que criança? Porque acontece muito na fase quando criança. Na verdade, são traumas, né? E por que são traumas? Porque a gente não tem a maturidade suficiente para aprender a lidar com as situações, as diversas situações. E o que prejudica, na verdade, essa criança ferida, o que diferencia de uma pessoa para outra, é a forma como a gente interpreta o que acontece conosco. Tá? E se a gente tem uma outra pessoa passando pela mesma situação, ela pode ter uma interpretação diferente e aquilo não ficar registrado no seu íntimo. Quanto para outra, aquilo feriu de uma forma muito profunda. Tá? Bem, os tipos de criança ferida são de rejeição, de abandono, de humilhação, de traição e de injustiça. Tá? São 5 tipos. E quando a gente não sabe interpretar, a gente acaba deixando a nossa vida de uma forma automática, comportamentos repetitivos, porque a gente não identifica que isso é um problema em nós. Aí, quando as coisas acontecem no decorrer, né, da nossa vida, a gente acaba culpando o outro. A gente procura um culpado, mas na verdade agora que a gente é mais maduro, adultos, a gente tem aquela maturidade que quando criança, quando aquilo aconteceu, algum fato aconteceu, a gente não tinha, né? Então a gente tende, sim, enquanto a gente não abrir essa ferida, não identificar e não cuidar, a gente vai ter sempre um comportamento repetitivo, padronizado, um sentimento sempre com muitas repetições, porque o problema não está no outro, está na forma como a gente continua olhando, como é o contexto daquela situação e como é aquilo que eu quero levar para o meu pensamento, para o que eu estou sentindo, né? Por exemplo, eu vou dar uns 2 exemplos aqui de forma que a criança ferida pode se manifestar. Tá? Se for ainda nesse momento presente, nessa vida, né, pode acontecer inclusive durante a gestação. Por exemplo, uma mãe grávida, ela não tinha planejado, né?
talvez não tenha uma situação a que ela gostaria de ter filhos naquele momento. E ao se deparar com a gravidez, ela descobre que ela está grávida de gêmeos. E, portanto, o comportamento dela é assustador. Ela já não estava esperando a gestação. E quando ela descobre que são gêmeos, muitas preocupações tomam conta, né? São preocupações normais, né? Isso não significa não ter amor, mas naquele primeiro momento, nesse exemplo, foi assustador para ela. E ela tem comportamentos assim, nossa, e agora? Como que vai ser minha vida? Eu não vou dar conta, vai faltar muitas coisas. Eu não queria engravidar agora, né? E aquelas duas crianças dentro da sua barriga já captam a energia, já escutam todo aquele diálogo e todo aquele sentimento, sentem aquele sentimento que a mãe está passando. Aí uma delas tem o sentimento de falar assim, nossa, estou sendo rejeitado. Minha mãe não me ama, não me aceita, ela não me quer, ela não ficou feliz com a minha vinda, né? Então, aí nasceu uma ferida de rejeição. Nossa, mas é tão pequeno, né? Nem nasceu ainda. Aí é por conta da ancestralidade que está já está em seu DNA, né? Ele não veio zerado de sentimentos, né? E ele é inerente a um comportamento, a uma maturidade. Lembra que eu disse no início? A gente não tem maturidade para entender isso. Então, um sente que ele foi rejeitado, que a mãe não aceita ele, né? O segundo, ele se sente traído, porque ele acha que a culpa da mãe se sentir daquele jeito é por ele ter um irmão, porque se ele tivesse vindo sozinho, a mãe dele não se sentiria daquela forma. Então a culpa toda é do irmão, então ele se sente traído. Então vejam, duas crianças que foram expostas a um mesmo contexto, mas dentro do seu entendimento, dentro do seu pensamento, dentro da sua forma de avaliar todo o contexto que aquilo está acontecendo, cada um capta aquilo que ele entende, dentro da pequena maturidade, dentro do entendimento dele. E ao nascer, eles passam a ter comportamentos, um de rejeição, então começa a fazer muitas coisas para se sentir querido, amado, né? E o outro com sentimentos de que todo mundo está traindo ele, né? Que ele deveria ser único, né? Os desdobramentos desses sentimentos é por isso que eu disse que nós vamos falar em outros vídeos. Então vejam, se a mãe, quando as crianças nascem, ela dá todo aquele amor, todo aquele carinho, ela nunca imagina que os filhos guardaram dentro deles, de formas diferentes, um comentário que ela fez. E foi um comentário assim que no primeiro momento a assustou, mas não deixou que ela não seguisse com a gestação. Então vejam como é diferente. Um outro exemplo. Um exemplo agora de uma ferida de um tipo de rejeição, que é um tipo de criança ferida, desculpe, de humilhação. Quando alguém é exposta a uma humilhação, por exemplo, uma criança está apresentando um trabalho escolar e é um primeiro trabalho
aqui ela tem que se apresentar na frente da turma toda, junto com o seu grupo, né? E ao invés dela explicar, né, com toda desenvoltura, como ela gostaria, como ela gostaria, a criança tem algumas, ela tem vergonha, né? E o tema, talvez de alguma matéria muito difícil, e ela passa a ler. Ela vai lá na frente e leia, começa a ler todo o trabalho que ela fez. A professora pega uma régua e bate no trabalho dessa criança, na frente de toda a sala. E diz que ela não quer um trabalho daquele, que ela quer um trabalho melhor, um trabalho explicativo, que se fosse para ler, ela não daria como trabalho, ela mesma leria, enfim. Expôs aquele aluno a uma humilhação. O que poderia se desdobrar disso? Todas as vezes que essa criança, até chegar numa fase adulta, toda vez que ele tivesse que se apresentar, né? Se apresentar, olha, eu sou fulano, num trabalho, outros trabalhos escolares, numa faculdade que há muitos trabalhos a serem apresentados, né? Até socialmente, de se apresentar, ele poderia se colocar numa postura muito introvertida, com medo de que aquilo pudesse esbarrar naquela humilhação que ele sentiu lá atrás. Mas quando isso acontece no decorrer da vida, a gente dificilmente a gente volta onde se originou. Por isso que o autoconhecimento ajuda nisso, porque se a gente tem consciência de onde começou, é muito mais fácil da gente tratar, né? Agora, não ter ideia de como foi, a partir do que, de quando, é uma possibilidade de mais facilmente a gente tratar isso. Então, esse aluno que teve essa humilhação, ele poderia, durante a vida, ter uma vergonha, assim, brutal de qualquer apresentação. Mas, naquele contexto, esse aluno, ele sofreu tanta humilhação, que aquilo deu uma força no seu interior, que ele falou assim, nunca mais essa professora vai falar daquele jeito comigo. Nunca mais. Ela me deu uma nova data, então ela vai ver como que eu vou apresentar. E ele se preparou, e no dia marcado ele deu um show de apresentação. E aquilo ressignificou uma atitude que ela fez, que o humilhou, e que teria tudo para se desdobrar durante a vida de uma forma negativa, e ele ressignificou aquilo e transformou, ele não permitiu que aquilo o prejudicasse, muito pelo contrário, ele usou daquela situação que era negativa e transformou para seu benefício. Aquela criança não tinha maturidade naquele momento, o quanto isso ia refletir na sua vida. Mas ele teve um excelente resultado. Então ele evitou que outra pessoa permitisse que ele passasse novamente por essa situação. Então, esse é um outro exemplo de que muitos de nós já passamos por alguma situação. Alguém que já partiu, que nos abandonou,
Mas nem todas as pessoas que são abandonadas, se tem um entendimento diferente, se consegue ressignificar isso, dar um entendimento adequado para aquilo, o nosso comportamento não passa a ser mais repetitivo de forma negativa. E assim a gente não atrai padrões negativos, a gente não se vitimiza, né? A gente não acha que esse problema, que os problemas que acontecem na nossa vida é culpa do outro, né? Muitas pessoas que procuram alguns lugares, né, centros, até psicólogos, né, outros psiquiatras, até inclusive na casa de amor, às vezes as pessoas fazem relatos que a gente precisa ter um olhar de que nem sempre ela está passando por um problema causado, a culpa é do outro. Tudo bem, houve a origem daquela situação, mas o que vai fazer a diferença na vida de todos nós é a identificação desse problema e como nós podemos ressignificar. Como que a gente pode compreender agora com olhos mais maduros, sentimentos mais maduros? E quando a gente consegue fazer isso, consegue olhar para dentro de si, escrever, fazer atividades assim, um exercício de escrever o que se está se sentindo, se é com todas as pessoas, se é com determinada pessoa, enfim, dando a oportunidade de se conhecer, a nossa vida muda, porque a gente começa a administrar melhor todas as nossas emoções, né? Saber o que agrada, o que não agrada, a gente fica mais previsível, a gente se sente mais seguro, porque sabe um comportamento, o que vai acontecer em algum lugar, né? Então, esses exemplos que eu dei é apenas para que vocês hoje despertem para esse tipo de criança ferida que todos nós temos. Todas as pessoas têm pelo menos uma criança ferida. Tá? Aqueles despertos que já estão numa caminhada de autoconhecimento estão se tratando, estão aprendendo a lidar com situações que se assemelham àquelas sensações que não foram boas. Tá? Então, é possível, quando não se consegue descobrir sozinho, identificar, sempre utilizando de um auxílio profissional, né? De um terapeuta, de um psicólogo, né? Às vezes um bate-papo com alguém da sua confiança, né? O olhar do outro ajuda muito, né? Não buscando aprovação, e sim, assim, um auxílio para olhar para si, tá? E isso ajuda muito a gente aproveitar melhor a nossa reencarnação. Eu agradeço a todos por estarem aqui até agora, dividindo comigo esse conhecimento que é muito importante para mim, inclusive. E a partir de agora, nos próximos vídeos, faremos mais 5 vídeos, né? Quando for a minha vez, que eu divido com outros amigos aqui. Nós vamos falar cada vídeo um tipo de criança ferida, tá? Aí a gente vai esmiuçar um pouco mais, trazendo um pouco mais de exemplos, e assim vamos ver no que a gente se encaixa. Se a gente se encaixa em um ou em alguns, não importa. O importante é ter um olhar para si. Agora é uma fase de autocuidado, né, para que a gente ressignificar, né, para que a gente tenha comportamentos melhores, né, amorosos, e receba, saiba interpretar todo o comportamento que o outro tem conosco. Tá joia? Muito obrigada e até o próximo vídeo.
Tchau!